Natasha, tudo bem? Hoje vamos falar sobre TDAH e organização. Bom, se você está aqui nesse vídeo e não sabe o que significa a sigla TDAH, TDAH é uma sigla para hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção. Se você quer saber mais sobre esse assunto, nós temos um vídeo falando sobre cada um desses problemas vinculados à síndrome do TDAH. Mas hoje nós vamos falar sobre organização. Bom, nós falamos muito sobre a aprendizagem dos nossos pequenos e das crianças. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão de organização, falando sobre a história de Henry Ford. Sim, Henry Ford, segundo os especialistas falam, também tinha TDAH. Sim, nós podemos falar da história dele porque é interessante nós conversarmos o quanto ele enfrentou desafios e como ele superou eles e fez ao contrário. Ele veio apresentar um sistema de organização completamente diferente. Olha, o TDAH, na realidade, ele sim atrapalha muito as questões de organização. Inclusive, é um dos sintomas que causa prejuízo. Nós que possuímos TDAH, na grande maioria, temos muitos problemas de organização. Inclusive, se fala que a desorganização faz parte da pessoa que tem TDAH. Bom, mas aí é que está, nós sempre falamos, vamos transformar as nossas dificuldades em habilidades e superando elas, nós vamos vencer e ter sucesso. Vou dizer para vocês que a história de Henry Ford, para mim, é um exemplo e eu sim superei essas dificuldades. Eu falo que para mim viver sem listas e tabelas é um problema, eu digo que tabela e lista é vida. Mas eu sou um exemplo que posso dizer que fiz isso para mim. Não significa que o que funciona para mim, funciona para todos. Por que eu falo isso? Porque se eu não faço as coisas e anoto tudo que eu preciso fazer no meu dia e no dia seguinte, eu esqueço. Eu tenho um problema que sem anotar, eu esqueço as minhas tarefas a serem realizadas e com isso eu não tenho a produtividade com a eficácia necessária. Eu não sou eficaz, né? Lembra que eu falo para você sobre a hiperatividade eficaz? É aquela pessoa que consegue produzir num determinado tempo as tarefas necessárias, não usando um tempo tão longo para fazer a mesma tarefa. Ou seja, a gente tem uma produtividade onde a gente é eficaz. Porque muitas vezes as pessoas fazem as suas tarefas num todo e produzem tudo que é necessário, mas num tempo maior. Não quer dizer que a pessoa não é eficiente. Ela é eficiente, ela fez tudo o que precisava, mas ela não foi eficaz, ou seja, ela não fez num tempo suficientemente menor e isso faz o quê? Ela não descansa, ela está sempre cansada porque ela está fazendo um tempo longo de horas, né? Então eu tenho muito isso de fazer as minhas tabelas, as minhas listas, tentando evitar com que eu produza em tempo muito longo, fazendo com que eu tenha o quê? Eficácia. Fazer o máximo de tarefas possíveis para ter produtividade. E aí que tá, eu tenho isso que eu faço há muitos anos. E analisando a história de Henry Ford, que é o que eu vou dizer aqui para vocês, ele fez um sistema revolucionário para o seu tempo. Sim, ele implantou o Fordismo. Eu não estou querendo falar da questão histórica, social, muito pelo contrário. Eu estou querendo falar aqui porque ele tinha TDAH e é aí que está a questão da organização. Não vamos para a questão histórica, vamos para outro lado. Vamos para a questão operacional e o que ele implantou na época e o que foi revolucionário. Bom, para começar, Henry Ford nasceu em 1863 e veio a morrer em 1947. Ou seja, teve uma vida bem longa, né? Mais de 80 anos. Só que na época, ele fez uma implantação de um sistema de produção e ele começou a fazer uma indústria automobilística. Então, com isso, ele queria fazer uma produtividade maior. E aí, ele fez um sistema onde as tarefas especializadas eram repetitivas, para que os trabalhadores pudessem trabalhar em menos tempo, com maior eficácia e com isso ter maiores salários. Exatamente o que eu estou dizendo aqui, ó. Menos tempo, mais produção, maior salário. Naquela época, os trabalhadores ganhavam uma média de $3, tá? Por hora. Como os trabalhadores da indústria dele produziam muito mais, em dobro da produção, no mesmo tempo, eles, em vez de ganhar $3, eles ganhavam
$5. E mesmo assim Henry Ford estava ganhando. Por quê? Porque se eles tivessem que trabalhar 2 horas para fazer o mesmo trabalho, se eles trabalhassem 2 horas, eles iam gastar $6, certo? No entanto, eles trabalhavam 1 hora e produziam a mesma eficácia devido ao sistema que ele fez. E com isso ele pagava $5. O trabalhador ganhava mais e ele também. Isso porque ele fez um sistema eficaz de produtividade, que foi o Fordismo, aonde havia algo diferenciado para aquele tempo. Era algo visionário, aonde havia uma produção em escala, que naquela época a produção não era vista dessa forma. Bom, então ele queria fazer algo que era para ter locomoção para todos. Ele queria que houvesse o máximo de automóveis possível para aquele tempo. Isso nós estamos falando de muito tempo atrás, gente. Hoje em dia se fala muito em produtividade, se fala muito em eficiência, mas eficiência não é a mesma coisa que eficácia. A eficácia é exatamente o que eu falei, é produzir em menos tempo, a maior quantidade e com qualidade também, né? Então isso é algo que para se atingir precisa de uma certa organização e é exatamente o que a gente falou, com tarefas especializadas. E aqui eu estou dando esse exemplo porque quem tem TDAH normalmente é extremamente criativo. Consegue ter uma criatividade de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo ou ter o hiperfoco de se focar muito. Mas às vezes a pessoa não consegue fazer algo que é a palavra-chave que está aqui. Organizar o seu tempo de maneira adequada. E aqui é que está a chave para conseguir fazer com que essa criatividade, esse foco intenso ou conseguir fazer muitas tarefas façam com que a atividade tenha início, meio e fim, para se concluir e entregar ou o trabalho da escola, ou a tarefa do trabalho, ou qualquer coisa que seja importante para quem tem TDAH, tanto os adultos quanto as crianças. E esse sistema de organizar, fazer uma organização de rotinas, de tarefas, de vida, é o que o nosso método ensina tanto para mães implantarem com crianças e nós adultos implantarmos na nossa vida. Isso é o que a gente ensina muito, mas é uma metodologia com várias técnicas que a gente ensina no nosso programa. Hoje aqui eu só estou falando e contando um pouquinho dessa história. Bom, e o que Henry Ford era na época? Um desbravador. Ele quis desbravar o mundo. E normalmente uma característica muito intensa de quem tem TDAH, querer desbravar e fazer novidades na sua vida. Não querer somente ficar ali num curto espaço. E isso é importante, uma característica muito importante da pessoa, de querer ter algo que tenha valor para novas pessoas. Então, no caso, esse desbravador não precisa ser alguém que vai ir para outro lugar, mas sim alguém que vai dar valor a novas pessoas e trazer, no caso, algo de importante a terceiros. Seja através de vídeos, seja através do seu trabalho, ou até mesmo em viagens, ou seja como for. Bom, era isso que eu queria contar para vocês hoje, espero que tenham gostado desse vídeo. Deem um like, curta, compartilha, eu acho que é muito importante isso, tanto para os nossos pequenos como para nós na nossa vida adulta. Um grande beijo, pessoal!